Você está no mute, Daniel. Boa tarde a todos. Agradeço a participação, né, de todos que estão aí no link, né, nessa nossa live. Agradeço também a participação dos nossos convidados que prontamente aceitaram o nosso convite, né, para participar desse terceiro Belgo Talks, né, de falar de uso de cordoalhas para proteção em edifícios. Ao Leonardo Braga, da PIN Engenharia, vice-presidente de marketing da ABS, Karine, que foi VP da Adapt Corporation e hoje trabalha na PT Structure com o Dr. Bijan Alame, Caracas, fundador da Impacto Proteção e empreendedor Endeavor, Hernani, CEO da Evex e certificado pelo PTI, Sérgio Carvalho, diretor do CCP, e o Arley Ricardo, que é o gerente de produtos da Belgo Becar para proteção. A Belgo Becar, nesse tempo de pandemia, tem feito várias ações, né, tanto para preservar os nossos empregados quanto a comunidade. A Belgo Becar é uma joint venture entre a ArcelorMittal e a Bekaert, né, somos presentes em mais de 40 segmentos de mercado, e a construção civil é um desses segmentos que estamos presentes. O setor da construção civil é um dos que mais cresce nos dias atuais. É um dos segmentos e demanda muito de tecnologia e de novos conceitos construtivos. A proteção tem muito a evoluir, e principalmente o uso de cordoalhas engraxadas em edifício. Apesar de já estar no Brasil há mais de 25 anos, desde 1996, a Belgo Becar produz as cordoalhas engraxadas. Então, percebe-se que nesse tempo de pandemia e com a necessidade de utilização da construção civil que já vem crescendo, a redução de mão de obra, a redução dos prazos executivos e tornar os canteiros de obra somente uma montagem, o uso da cordoalha de proteção pode ser uma solução e é uma das soluções. E essas pessoas aqui convidadas são referência no mercado de proteção do Brasil, e temos a participação da Karine, que é uma referência aí nos Estados Unidos. Aproveite a discussão e bom evento a todos. Passo a palavra aí para o Leonardo Braga, da ABS, que vai fazer a mediação do evento. Boa tarde, turma. Bem-vindos a esse momento tão importante da engenharia, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre proteção. Daniel, gostaria de agradecer ao Romário aí pelo convite, tá? É um prazer eu estar aqui representando a ABS nesse evento, tá? Gostaria de agradecer a presença aí da Karine, do Hernani, do Caracas e o Arley e do Sérgio, tá? Um prazer estar com vocês. Para quem não conhece a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, ela é responsável aí principalmente pela valorização dos engenheiros estruturais no país. A ABS está aí em mais ou menos 20 estados do Brasil, e temos, junto aí, principalmente com a ArcelorMittal, com a Belgo e com outras empresas aí, atuado há muitos anos, né, mais de 25 anos, com o intuito de valorizar o profissional. Na parte de proteção, eu já tenho um tempinho aí que eu já projeto, já tem 10 anos, e eu sou um dos adeptos a esse sistema, eu acho fantástico. Então, vai ser um prazer estar participando desse evento aqui de hoje, e discutir um pouquinho sobre esse tema, tanta importância aí para o Brasil e no mundo, né? Eu acho que o papel da ABS nesse período que nós estamos passando hoje é trazer informações, né, tanto para a sociedade quanto para os engenheiros estruturais e construtores, né, e esse evento aqui ele vem em um bom momento para a gente falar um pouquinho sobre proteção e das diferenças, principalmente aqui no Brasil e fora do país, né? Estamos aí com a Karine, que vai falar um pouquinho aí sobre a questão da proteção nos Estados Unidos. E tem um link um item muito importante que eu acho que a gente deve iniciar esse papo nosso de hoje, falando um pouco sobre normas, como é que devemos seguir as normas, né? A 6118 e também a 7483, que em março teve uma modificação, e é o tema que nós vamos começar agora falando, que vai ser vou chamar o Arley para comentar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Obrigado e bom evento para todos. É com você, Arley.
Bem, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar participando dessa live aqui para a gente estar falando um pouquinho, né, sobre proteção no Brasil. E então vou falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo, né, nas revisões de normas e principalmente da norma que tange a cordoalha engraxada e a cordoalha nua, né? Então, a cordoalha, a norma 7483, ela passou agora pela sua terceira revisão. Então, nós iniciamos um trabalho de revisão dessa norma em maio de 2018 e em março de 2020 ela foi editada, né, com todas as suas alterações. Só para contextualizar, pessoal, uma revisão de norma, ela envolve vários profissionais do mercado, professores, estudantes, enfim, todas as pessoas que predispõem-se a participar dessa revisão, né, sempre é convidada justamente para estar colaborando, né, com as melhores práticas. E, obviamente, também nós nos baseamos também com experiências internacionais. Não com isso, até a última edição, que ocorreu em 2008, nós não havíamos nenhum trecho da norma que especificava toda a parte de proteção de corrosão, toda a parte de cordoalha engraxada, né? Então, nós tínhamos lá todas as especificações de aço, porém, nessa revisão, nós conseguimos implementar, né, juntamente com os outros profissionais que participaram no comitê, né, da ABNT, e com isso eu vou só falar rapidamente aqui para vocês o que foi alterado, né? Só enfatizando que essas alterações elas vieram justamente para garantir uma maior vida útil, obviamente, do material e, consequentemente, as nossas estruturas cada vez mais são mais exigidas e terão uma vida útil maior. Bem, nós tivemos a caracterização de um produto que foi desenvolvido, que é uma cordoalha entalhada. Essa cordoalha entalhada, basicamente, ela é utilizada aí nas estruturas underground. Então, ela tem a função de melhorar a aderência do grout na cordoalha. Então, isso foi um item que foi discutido e implementado nessa nova norma. Nós tivemos também a caracterização e especificação da cordoalha engraxada e plastificada. Tivemos também a caracterização da cordoalha encerada e plastificada. Só para entenderem, existem aplicações diferentes. Então, a cordoalha encerada, ela é uma cordoalha que ela adere ao plástico, e a cordoalha engraxada, ela tem um livre movimento dentro da capa plástica. Então, é um produto que foi desenvolvido também para atender demandas de mercado. O que é mais importante de tudo isso, eu como engenheiro e preocupado com as estruturas, foi a caracterização da graxa. Por que a graxa? A graxa é um dos principais fatores de proteção da corrosão da cordoalha. Então, não é uma graxa qualquer que nós podemos utilizar aí na aplicação da cordoalha. Então, nós precisamos, sim, né, termos especificações claras, com ensaios, para que a gente consiga garantir uma sobrevida na estrutura e, obviamente, da cordoalha. Então, nessa norma foi definido, né, e a referência que foi o grupo de trabalho encontrou, melhor referência, foi as especificações da PTI, né? Então, quando pega-se a norma, nós temos todas as especificações, todos os ensaios necessários. Um outro fator extremamente importante também que foi implementado, a quantidade mínima de graxa, né? Então, essa leitura se dá em gramas por metro de cordoalha. Para cada diâmetro de cordoalha é definida aí uma quantidade mínima de graxa. Isso também para que a gente garanta a proteção, né, e a redução de atrito. No caso da cordoalha engraxada, nós temos que ter menos atrito para que essa cordoalha trabalhe dentro da estrutura. Então, se a gente tem uma aplicação muito pequena de volume de graxa dentro da capa plástica, o que vai acontecer na prática? Quando a estrutura estiver trabalhando, nós teremos muito atrito, né? Então, consequentemente,
essa graxa não vai estar fazendo um dos papéis. Um é redução de atrito e o mais importante, que é a proteção contra corrosão. Um outro ponto também importante, que também nós não tínhamos nenhuma informação normativa, camada plástica, ou seja, o mínimo de camada plástica de PAD, que é o polietileno de alta densidade, que também deve ser controlado no processo de fabricação da cordoalha. Isso também para a gente garantir que na aplicação da estrutura ele vai ter uma resistência mínima para ser utilizado. E o que é mais importante de tudo, de todas essas informações que eu comentei aqui agora, é que essas informações obrigatoriamente esses itens, né, devem ter controles e obviamente devem ter informações no certificado de qualidade que se acompanha com o material. Então, ou seja, pensando na indústria, todo lote de fabricação de material ele tem o seu controle de qualidade. E quando esses materiais são enviados para os clientes, obrigatoriamente o certificado de qualidade deve conter as informações de referência da norma, ou seja, por exemplo, qual que é o peso mínimo de graxa que nós devemos ter por metro de linear de cordoalha. Então, são lá, me parece que para cordoalha 12,7 são 37 gramas por metro. Então, essa informação deve estar presente no cabeçalho da nota, que é a referência normativa, e na parte de baixo, para cada unidade produzida, para cada item entregue, deve conter a informação do valor real. Então, ou seja, pense uma especificação mínima de 37 gramas, qual que é o valor que foi medido pelo laboratório? Então, tem que estar lá o valor mínimo. Obviamente, uma indústria que tem um alto índice de controle de qualidade, caso algum produto fique fora dessa especificação mínima, ele vai ser segregado e vai tomar outro destino para ele. Ele não pode ir para o mercado. Então, ele é bloqueado automaticamente quando a equipe de laboratório ele realiza esse ensaio. E finalizando, né, nós demos um passo muito importante, que é permitir que a indústria continue a evoluir na pesquisa, né? Então, hoje, quando falamos de materiais de alta resistência, né, em 2012, nós tivemos a felicidade de desenvolver aí a cordoalha RB 210, porque já constava na norma de 2008 essa possibilidade. Agora, com essa nova revisão, nós conseguimos incluir novas possibilidades de resistência. Então, nós temos as especificações de uma cordoalha RB 220, RB 230 e RB 240. O que significa isso? Significa que abriu-se uma porta importante para que a indústria tenha possibilidades de investir e pesquisar e desenvolver. Nós sabemos que um desenvolvimento de um aço, principalmente de proteção de alta resistência, ele tem um período muito longo, em torno de 4 ou 5 anos para conseguirmos um desenvolvimento de um aço de alta qualidade e que vai garantir, né, depois de fazer todos os ensaios de relaxação, de fadiga. Então, agora a indústria, né, já tem uma normativa, uma definição de características para ela estar pesquisando e trabalhando. Então, esse é o nosso papel agora, né, como indústria, de estarmos desenvolvendo novas possibilidades de aços de alta resistência. Lembrando, gente, que nós temos que entender que o concreto hoje ele está muito avançado com concretos de alta resistência. Então, hoje nós já sabemos que nós temos concreto aí de 130, 140 MPa. Então, os materiais que são utilizados junto com o concreto, eles têm que acompanhar. Então, não adianta também a indústria do concreto, na concreteira, desenvolver concreto de alta resistência se os materiais que compõem essa estrutura não acompanhar, né? Então, acho que nós temos o papel importantíssimo de acompanhar essa evolução da industrialização e de desenvolver cada vez mais materiais de alto desempenho. Bem, a princípio seria isso que eu gostaria de estar compartilhando com vocês.
fica o chat aí, caso vocês tenham dúvida, por gentileza, podem escrever aí, que no momento oportuno aqui a gente vai estar respondendo, ok? Muito obrigado a todos, e retorno a palavra aí para o Leonardo Braga, para dar continuidade aí com os outros participantes. Valeu, Arley, obrigado pelas explicações, meu amigo. Eu ia comentar isso. Turma, quem quiser fazer perguntas aí, pode iniciar, tá? À medida que a gente for correndo a live, nós vamos tentando encaixar as perguntas e direcionando para cada um dos palestrantes. E vamos começar agora, vamos passar a segunda palavra aí para a Karine, nossa única representante feminina aqui, e que também está fora do país, né? Que o nosso tema, a minha pergunta para ela é essa agora. Né? Como é que é a proteção aí nos Estados Unidos, Karine? O que você percebe em relação às normas americanas, se comparadas com as brasileiras? Fala um pouquinho para a gente aí, qual que é a tua experiência aí nos Estados Unidos. Karine, você está no mute. Pronto, estão me escutando agora? Agora estamos. Ok. Então, o que eu acabei de dizer, o que eu estava falando é que quando eu comecei a trabalhar aqui nos Estados Unidos, a primeira impressão que eu tive foi com relação à armadura passiva, né? A diferença que tem aqui com o Brasil, e não só com o Brasil, mas com muitos países fora dos Estados Unidos. E logo eu aprendi que toda essa parte normativa ela é muito relacionada com a cultura construtiva de cada país. Então, não é simples, não é direto que você pode chegar e dizer nos Estados Unidos não se coloca armadura passiva, e então por que a gente vai colocar em outros países? Na realidade, depende muito da qualidade de construção. Então, antes de falar de mudança da diferença normativa, é importante entender que tem uma qualidade de construção aqui muito grande. Aqui nos Estados Unidos, tem um órgão de tanto revisão de projeto, como tem um órgão de inspeção de obra. E esses dois trabalham junto para garantir uma qualidade mínima de projeto e uma qualidade mínima de execução. Isso já garante muita coisa com relação à flexibilidade que a norma americana pode dar aos projetistas. Então, aqui é exigido, antes de qualquer concretagem, que o inspetor público vá à obra, visite a obra e aprove a instalação das armaduras, a qualidade do material que está na obra, verificar se tudo está atendendo aos requisitos que o calculista colocou no projeto. Se o inspetor chegar na obra e ele perceber que não está sendo atendido, ele não olha nenhum outro desenho além do desenho estrutural. E todas as notas que estão nesses desenhos, se ele perceber que dentro dessa obra que não tá atingindo o que o calculista projetou, ele não permite a concretagem. Então, no Brasil, eu acredito que isso não aconteça ainda. Que eu acredito que a parte de inspeção de obra é uma responsabilidade ainda do construtor, talvez. Eu não sei, eu vou deixar o Sérgio falar um pouco mais sobre como é esse procedimento no Brasil. Mas essa inspeção de obra, essa garantia de construção, permite com que a norma americana seja mais flexível. A qualidade do concreto, a garantia de qualidade de concreto, todas essas coisas. Então, agora que eu fiz essa introdução, eu quero falar aqui nos Estados Unidos tem várias diferenças entre a norma brasileira. A armadura mínima necessária em projetos ela é baseada no tipo de tensão que você deixa a estrutura, limite de tensão que a gente trabalha. Então, todo projeto pretendido aqui nos Estados Unidos com cordoalha engraxada, ele é baseado numa seção que não fissura. Então, se essa seção não está fissurando, a armadura que você exige no seu projeto, ela pode ser 0. Tem alguns requisitos com relação à quantidade de proteção, espaçamento de cabos, que é muito parecido com o Brasil. As diferenças são poucas com relação a isso. Eu acredito que no Brasil é 1.2, aqui no estado, a distância entre cordoalha mínima, máxima, aqui é 1.5.
pré-compressão, acredito que aí seja uma, que é 0,85, então essas diferenças são menores. Com relação... Acredito que a maior diferença que as pessoas perguntam é realmente com relação à armadura mínima. Eu não sei se eu atendi a pergunta, Léo, o que é que você acha? Sim, sim, eu queria saber um pouquinho mais mesmo como é que é o mercado aí. Tem uma pergunta aqui de um mineirinho, não, um mineirão, né, pelo tamanho dele, o Jorge Belloni. Ele está perguntando, pode ser para você, para o Arley, vocês ficam à vontade de responder, tá? As cordoalhas de alta resistência já estão normatizadas e disponíveis no mercado? Tanto aqui no mercado brasileiro, quanto aí no americano, né? Fica à vontade para responder, ou você ou o Arley. Ou os dois. Bem, eu posso estar colaborando aí. Bem, as cordoalhas... no mercado brasileiro, elas já estão normatizadas até a RB 240, porém nós temos disponíveis e já em comercialização até a RB 210. Então, nós temos aí, olhando aí um histórico, né, nós tínhamos a RB 177, depois evoluímos para a RB 190 e agora já temos disponível a RB 210. Né, e está normatizado até a 240. Então, nós temos um passo importante aí para desenvolvimento de pesquisa. Ótimo. Vamos colocar o Sérgio aí na jogada agora. Sérgio, fala um pouquinho sobre o mercado brasileiro, né? Quais são as nossas particularidades, o que você percebe aí, você que já atua há tantos anos aí na proteção aqui no Brasil. Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos os participantes da live, todo mundo que está assistindo aí. Obrigado aí pelo convite. Bom, rapaz, falando de norma, né, já que foi o que a Karine começou a falar, né, a norma brasileira ela tem evoluído bastante, né? Quando eu comecei na época estagiando aí em 2001, realmente era bem diferente, né? Tudo era bem diferente, bem no começo aí. E, né, com as revisões das normas, todas as vezes que ocorreu uma revisão, ocorreu realmente uma melhoria na redução de armadura, né, em aceitação de certos limites de tensões, de tração, né, limitações de tensão e de compressão. Então, eu acho que a nossa norma está se adequando, né? Existe esse ponto, né, que a Karine até levantou, que é essa questão dessa armadura mínima, né? Que pode ser realmente por essa questão da confiabilidade, né, no processo de execução, mas nossa realidade aqui no Brasil é outra, né? No Brasil aqui você, né, fala em proteção, aí até você chegar na laje maciça protendida, você tem laje nervurada bidirecional protendida, unidirecional protendida, proteção em laje treliçada, unidirecional, bidirecional, massa. Então, apoiado em pilar, em viga faixa, você tem assim um mercado que você quase não tem fim, né? Para você criar uma norma para abranger toda essa quantidade de sistemas estruturais, né, que a gente tem aqui no Brasil, eu acredito que vai levar algum tempo, né? Mas nós estamos no caminho, né? Acredito aí que em breve, né, de repente, a gente evoluindo também, creio que nos processos de segurança, né, de conferência, né, para que a gente possa garantir que realmente a proteção, né, foi executada corretamente, né? Eu acredito até que a proteção aqui no Brasil está evoluindo tão rápido, tá, que a proteção está puxando essa evolução estrutural, né? Nunca se pensou em você ter um sistema, né, de conferência das armaduras passivas. As armaduras passivas no Brasil sempre foram assim, o concreto, o santo concreto, né? Então, o pessoal faz o que quer com concreto armado. E aí, com a proteção, eu vejo uma evolução aí, vai as normas, vai os projetos, vai todo o ciclo aí nessa evolução aí constante. Ótimo. Essa pergunta, aqui no Brasil nós não temos um órgão fiscalizador, né, Sérgio? Agora, lá nos Estados Unidos, Karina, como é que é? Tem algum órgão que faz a fiscalização? Como é que funciona até mesmo a ATP,
né, a verificação de projetos aí. Se você puder falar um pouquinho, o Sérgio completa aí também como é que a gente faz aqui no Brasil. Pois é, aqui tem um órgão que é como se fosse um CREA. Eu acredito que seria o CREA daí, que recebe pagamento. Quando você faz um projeto, você tem que entregar ao CREA esse projeto, ao CREA daqui que eu estou chamando, né? Ao município que faz a revisão do projeto. Você paga uma taxa para que esse projeto seja verificado e aprovado, e esse projeto é verificado por uma entidade pública, né? Que faz essas revisões. A revisão é feita estritamente conferindo o que foi calculado com a norma. Ela não tem nenhum intuito de melhoramento, de dar opinião relacionada a se poderia ser melhor ou pior, é totalmente verificando se os cobrimentos estão certos, se as pessoas da laje estão certas, se as tensões estão passando, se não está passando, se o perfil do cabo for totalmente louco e não está acompanhando o que a indústria coloca, para eles não importa. O que importa é que está atingindo todos os tópicos da norma. Então, isso quem paga é o dono do projeto, que manda tanto o projeto de arquitetura como o projeto de estrutura para esse órgão que faz essa verificação. Uma vez aprovado, a construção pode ser iniciada. Se não for aprovada, a construção não pode ser iniciada. Sem esses desenhos aprovados, tem um carimbo que fica na obra. Antes da concretagem, esse mesmo órgão tem os inspetores deles que mandam para a obra. Você agenda, né? Fala que vai ser a concretagem tal dia, você agenda o inspetor e ir na obra com bastante antecedência, isso tem que ser agendado. Então, muitas vezes, o que acontece, o calculista, como é complicado você reagendar essa visita à obra do inspetor específico, né, que tem que aprovar a concretagem, o calculista é contratado para ir à obra antes do inspetor, para que qualquer coisa que seja identificada já possa ser identificada e corrigida antes do inspetor chegar lá. Porque se o inspetor chegar lá e não aprovar, ele vai embora, você que aí atrasa a obra, aí tem uma complicação muito grande. Então, o cronograma de obra aqui, ele depende muito dessas inspeções. Então, o calculista, ele é contratado para alguém do escritório, não precisa ser o mesmo calculista que fez o projeto. Na verdade, não precisa ser nem mesmo o calculista do mesmo escritório, pode ser um calculista que faça esse serviço, que venha na obra e faça essa inspeção de obra, para poder identificar esses erros. Então, quer dizer, além de ter o inspetor oficial, porque esse inspetor oficial ele não vai com detalhe lá, ele só dá uma olhada no projeto, confere que a quantidade de cabo está lá, confere que a quantidade de armadura está lá, confere que tem... Então, tem essa inspeção. Mas já é uma segurança maior, né? Já pensou isso aqui no Brasil, Sérgio? Não, isso é um sonho, né? Porque aqui existe a figura do ATP, né, Karim? Que é a avaliação técnica de projeto, que é um profissional, né? Que vai fazer uma análise no projeto do calculista para fazer as verificações realmente se está de acordo com a norma, né? É isso que vai ser feito pelo analista, né? Mas é uma diferença muito grande, porque aqui no Brasil, né, a análise técnica gera muito conflito, porque você envolve profissionais que muitas vezes são concorrentes em empreendimentos e cada um tem uma maneira de ver uma coisa ou outra. Isso acaba gerando situações indesejadas. Eu tenho muitos amigos, né, conheço muita gente que quem nunca passou por uma situação, né, de discutir ali alguma coisa, e às vezes cria uma situação chata, e aí você tem um órgão, né, totalmente isento do mercado, né, pago para fazer esse trabalho. Isso aí é excelente, né? Pode ser que a gente evolua aí para algo desse tipo um dia, né? Quem sabe? Uma coisa que eu queria ressaltar é que, para mim, é interessante que o Brasil tenha colocado tanto exigência na parte de projetos, porque aqui eu acho que a maior complicação é na parte de execução. Aqui se acredita que o calculista que está fazendo esses projetos, ele tem a experiência para fazer esse projeto. Inclusive, a norma aqui, o Bijan, eu não sei se quem já participou do curso do Bijan sabe que ele fala isso, quando ele fala que na questão, ele fez na última curso que ele falou sobre esse negócio de verificação de projetos. E ele mencionou que
a norma aqui é para 3 tipos de engenheiro, né? O preguiçoso, o que não é preguiçoso e o que é detalhista, né? Então, o cara que é preguiçoso, ele faz a norma exatamente como a norma, não tem problema nenhum. Segue a norma, faz o projeto dele e é aprovada. O que é menos preguiçoso, ele faz estudos à mão e demonstra que o que ele está colocando é além do que a norma está exigindo. Então, ele faz a demonstração do que a norma, como você falou, Sérgio, antes, ela não atende o que hoje em dia a gente faz. A questão dos elementos finitos, a questão do BIM, a questão das ferramentas que a gente tem hoje nos dá disponibilidade de uma flexibilidade muito grande de lançamento de estrutura, de lançamento de cabos e essas verificações. Então, é difícil você seguir uma norma que foi feita baseada em pórticos, né? Então, há uma flexibilidade aqui nos Estados Unidos para um calculista com maior experiência justificar as ações ou as decisões que ele tomou durante o projeto. Em nenhum momento um outro calculista é contratado para verificar o mesmo projeto ou para opinar no mesmo projeto. Como eu falei, aqui no que eu trabalho, eu faço muita verificação de projetos para calculistas que estão começando a trabalhar e que não têm experiência em proteção. E eu fui instruída pelo Bijan a nunca comentar em melhoramentos do projeto, a não ser que o calculista me contrate para fazer o que a gente chama de value engineering, né? que é fazer um melhoramento do projeto que ele construiu. Mas se eu for contratada para fazer uma verificação de projeto, eu simplesmente comparo a norma ou questiono certas decisões que foram feitas fora da norma para que o calculista me explique qual é o procedimento dele e a gente conversar e entender que é justificável a decisão que ele tomou. Eu acho que esse é o papel da ATP, né? Ela tem que ser feita com ética e balizada em cima de normatização, né? Obrigado, viu, Karine? Antes da gente passar para o Caracas e para o Hernani, que a gente vai falar um pouquinho de execução aí, eu só queria fazer uma pergunta aí para o Arley, para não ficar muito lá para trás. O Fabrini perguntou aqui, o Arley, qual a quantidade de graxa na cordoalha de 12.7 e a de 15.2 e um mínimo de camada plástica da cordoalha? Você sabe responder aí? Ok. Primeiramente, gostaria de enfatizar que isso foi definido em norma, né? E o que é mais importante, gente, além dessa quantidade mínima, é o tipo de graxa, ou seja, a caracterização da graxa a ser utilizada, né? Então, isso é extremamente importante e a norma também exige que essa graxa tenha uma certificação, tá? Então, para a cordoalha 12.7, então, mínimo, pela norma, 37 gramas por metro linear de cordoalha. A cordoalha 15.2, o mínimo, pela norma, é 44 gramas por metro linear. E a camada plástica mínima é 1 milímetro. Então, existe uma forma, né, de fazer essa verificação dessa medida da camada plástica. Você deve medir em 3 pontos equidistantes e tirar uma média desses 3 pontos. Então, no mínimo, essa média deve ter 1 milímetro de espessura. Valeu, Arley. Acho que está respondido, né, Fabrini? Vamos passar um pouquinho para a execução, para falar um pouquinho sobre critérios de execução, de inovações. Caracas e Hernani, por vocês aí. Vamos começar pelo Caracas, né? Boa tarde a todos. Agradeço, sou engenheiro civil, agradeço esse convite à ArcelorMittal em nome do Daniel. Tá? A Impacto, a empresa que eu fundei em 1996, com o objetivo de trazer a cordoalha engraxada, fazer as obras com cordoalha engraxada no Brasil, e em 96 nós fomos para os Estados Unidos, onde recebemos um treinamento da DAPT, e lá também eu trabalhei como operário nas obras. E as primeiras obras nós já iniciamos aqui no final de 96. E para vocês terem ideia, em 98, né, a revista Empreiteiro notificava que a maior obra de proteção do Brasil era em Brasília e estava sendo executada pela empresa cearense. Essa discussão, né, que teve por último agora, ao longo desses 23 anos, 24 anos, que nós estamos no segmento de proteção, né, fizemos obras aí
pelo Brasil e fora do Brasil, sempre é essa conferência dos traçados parabólicos. Como a Karen disse, vai uma terceira pessoa fazer essa conferência. Aqui na Impacto, nós usamos uma auditoria, certo? Exatamente, é uma auditoria nossa, mas é uma auditoria exatamente para fazer essa conferência, porque o traçado, né, não obedecido, ele vai gerar patologias nas obras. Eu acredito que essa preocupação nós resolvemos. Eu acho que a proteção, eu diria até no mundo, não vai ter mais esse problema. Como é que começou esse projeto? Um certo dia eu estava no supermercado e comecei a observar que a validade do ovo vem no ovo, certo? E então eu olhei o seguinte, ora, se o cabo ele é plastificado, por que eu não insiro o projeto no cabo? Então a primeira coisa foi exatamente colocar o projeto no cabo. Como vocês estão vendo aí, ele vem a altura, qual é a construtora, certo? Ele vem todas as informações no cabo. Mas aí botamos numa impressora, certo? Mas o que foi que aconteceu? Quando nós fomos fazer a montagem, às vezes aqui ficava por baixo e nem ninguém visualizava. Então houve a necessidade de se botar uma etiqueta. Essa etiqueta, ela vem a numeração do cabo e vem em torno de todo o cabo, certo? Então, na hora da montagem, ele facilmente ele vê a montagem, né? E o erro zero, né? Porque o projeto já está impresso na cordoalha. Aí, em seguida, o que foi que nós fizemos? Ora, em seguida, nós vimos a necessidade, né, de ter um cabo diferenciado. Aí o Asa nos ajudou bastante. Então, nós temos o cabo mestre. Então, o cabo mestre, como é que ele vem? Ele vem marcado num cabo de cor branca, certo? Ele vem todas as informações nele. E, em seguida, o projeto começou a avançar, certo? Então, nós tivemos a ideia de quê? De criar uns suportes, certo? Também para facilitar a montagem. Quer dizer, todo esse processo que nós estamos desenvolvendo, qual é? Todo esse processo é trocar a mão de obra especializada pela menos especializada, com velocidade e com precisão. Então, primeiramente, nós tínhamos suportes, né, para fazer nas lajes e precisava fazer a fixação. E para você usar as trenas, né? Fazer a trena, né, ver as alturas. Mas para você fazer a fixação, ainda havia necessidade de você ter uma mão de obra especializada para fazer o ponto, ok? Então, nós desenvolvemos um suporte, certo? Que ele já vem numerado, por exemplo, aqui a altura é 11, e o cabo, se você verificar, é 11. Então, basta ele colocar o cabo aqui dentro. Então, com essa mão de obra, o que foi que aconteceu? Com essa mão de obra agora, não precisa mais do armador, certo? E essa peça aqui, ele desempenha 3 funções. Primeiro, ele serve para dar o cobrimento na armadura passiva, certo? Ele já vem numerado. E o projeto foi avançando, né? No projeto avançando, então veio a necessidade que aí nós tivemos uma ideia de colocar um código de barra, certo? Então, o código de barra era uma etiqueta, certo? Então, esse código de barra ia favorecer o quê? 2 coisas, durante a montagem e durante a conferência. Como a Karen falou aí, né? Tem que ter uma empresa para fazer a conferência. Então, tem um leitor. Hoje, nós já estamos fazendo no celular, eu venho e faço a leitura vocês estão vendo, né? Aí ele lê o código de barra. Então, com isso, nós passamos a ter esse código de barra e mudamos novamente o nosso suporte para criar um código de barra. Então, na hora, aí vocês verificaram aqui, ele vem com o código de barra. Então, durante a montagem, o que é feito? O operário pega o celular e aponta para o cabo. Aí, na mesma hora, no celular, ele dá informação, qual é a viga que ele está conferindo, quantos cabos tem, qual é aquela altura, para evitar que ele se baixe e olhe, certo? Dá toda essa informação. Então, facilita bastante a montagem, certo? E, em seguida, além de marcar o cabo, houve a necessidade de colocar uma etiqueta. E agora, durante agora essa quarentena, nós descobrimos uma empresa na França que ele tem uma impressora que tem 3 cabeçotes. Então, não vai haver mais necessidade
não vai mais haver a necessidade de colocar etiqueta. O próprio, ele bota em 3 posições, a posição que ela tiver, você vai ver. Então, tem um corte de barra e tem altura. E na hora da conferência, se vocês verificarem aqui, como é que é feito? Eu abro o celular, certo? Aí, por exemplo, é a diagonal. Aí eu aperto aqui a diagonal. Aqui foi feita a conferência, certo? E aqui ele está dizendo, por exemplo, essa aqui nós conferimos, certo? Aqui ele vai dizer qual é, e ele já desenha o gráfico, ó. Ele dá o traçado do cabo de projeto e o traçado de montagem. Por exemplo, esse aqui acusou erro. Por exemplo, esse aqui, se vocês verificarem, teve erro, certo? Aí eu abro aqui, ó, ele mostra exatamente onde você errou. Então, essa preocupação da Karine está 100% resolvida. A pessoa erra se quiser. E, além disso, ainda eu ando com a impressora na obra, certo? E eu já mando o traçado do cabo de projeto e de montagem. E online, certo? O próprio calculista, a própria construtora, recebe todos os dados. Então, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, antes de vir o inspetor, é só passar e fazer a conferência. Outra coisa, essa conferência não há necessidade mais de ser pelo engenheiro. Qualquer pessoa que saiba operar o celular é só passar e ele vai ter essa conferência. E agora, recentemente, a Karine está até acompanhando todo esse processo, nós registramos todo esse processo nos Estados Unidos, certo? Então, eu acredito que a proteção, toda essa, vocês agora estavam discutindo, toda essa problemática de você ter a rastreabilidade e você ter a certeza, né? Por exemplo, eu estou com 23 anos e a grande preocupação é esse traçado dos cabos. Então, você vai ter a certeza agora que o seu cabo, a sua cordoalha tem um traçado de projeto. Então, com isso, o que é que vai favorecer? A própria consultora, ela mesmo pode montar o seu cabo. Então, a empresa de proteção ia lá só tensionar. E só vai errar se quiser. Porque antes, na hora que você fizer a conferência, você vai receber todo o traçado e ele manda um relatório onde está errado. E hoje, assim, aqui a nossa grande satisfação, né, nós, os nossos colaboradores, porque em 96 nós fomos para os Estados Unidos trazer a tecnologia da cordoalha, né? E agora nós temos a possibilidade de voltar e melhorar todo o processo, certo? Então, a proteção, ela só vai ter algum erro se realmente a pessoa quiser, certo? Então, eu estou trocando a mão de obra especializada pelo menos especializada, com velocidade e dando uma garantia de 100% ao processo. Então, eu acho que isso aí nós vamos ter uma mudança, e a ideia agora da Impacto é exatamente dar suporte a outras empresas de proteção, a construtoras, certo? E, por enquanto, agora, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos desenvolvendo agora uma plataforma que, na hora da conferência, ele vai dar as portas que os cabos foram montados. Então, o calculista, ele vai ter o mapeamento. Então, se a mão depois, você quiser fazer uma perfuração na laje, o calculista já lhe manda a planta da posição que os cabos foram montados. Bem, eu acho que eu já passei aí a minha parte, certo? E tenho certeza o seguinte, se vocês vierem daqui 5 meses, o processo já melhorou, né? Hoje nós temos aqui, eu juntamente com a nossa equipe, né, sempre um processo de melhoria contínua. Vai ter novidade, né, Carlos? Sempre temos que inovar aí, né, para sobreviver. Né? Tá bom. Bem, agora é o Hernani, né? Hernani, fala um pouquinho aí, o que você tem de novidade aí também, o que você tem em aumentar a produtividade aí, o que você pode falar um pouquinho para a gente? Olá, pessoal, boa tarde. Queria agradecer aí o convite da ArcelorMittal, dizer que é um prazer aqui estar conversando com vocês sobre proteção aí, nossos amigos aí, o Caracas aí, uma pessoa extraordinária, tive a oportunidade de trabalhar muito junto com ele, aprendi muito com ele. Eu queria dizer para vocês aí, começar com os cuidados e critérios de execução que você mencionou aí, Leonardo. Eu acho que é muito importante para qualquer empresa que estiver iniciando alguma obra protendida,
contratar empresas que sejam experientes, né? Sejam experientes na execução da proteção e que tenham em seus processos rastreabilidade, controle de qualidade, né? E o checklist, aí foi muito importante que o Caracas mencionou aí, da parte de conferência, né? As empresas têm que estar muito afinadas nesse processo de conferência da laje, uma vez que qualquer curvatura que não seja desejada no cabo não vai atender a especificação do calculista e, por consequência, pode gerar alguma patologia para a estrutura, né? Falando um pouco aqui de inovação, né? O que a EVEX tem feito na parte de inovação? Tem duas palavras que permeiam muito o desenvolvimento dos nossos produtos aqui na EVEX, né? Que são produtividade e segurança. Então, em todos os nossos desenvolvimentos aqui, a gente procura como que a gente vai contribuir com a produtividade da montagem, da proteção e também com a segurança, né? A produtividade também está muito ligada à economia e a segurança também está ligada à qualidade, né? Então, dentro dos diversos produtos que a EVEX já lançou, produtos exclusivos da EVEX, nós temos aqui, vou dar um exemplo do DIBAR, né? O DIBAR é o suporte metálico, vou mostrar aqui para vocês, é um produto exclusivo da EVEX, onde a gente, ele tem uma cor, né, no pezinho plástico, então a gente fornece para as obras um projeto já colorido e durante a montagem o cliente pode já olhar a cor no projeto e montar com... Ele não precisa nem identificar mais a altura, ele vai trabalhar por cores. Isso aí a gente tem medido em obra um aumento de produtividade de 40%. E esse nosso produto é testado, inclusive, pela norma americana, onde nós estamos atuando lá. Aí estamos com uma obra que nós começamos hoje aí, Karine, em Santa Ana, deve ser pertinho de você aí na Califórnia. Se puder, a gente pode marcar lá de você fazer uma visita, onde nós estamos fornecendo o DIBAR já. Então, o pessoal entendeu que isso gera uma produtividade enorme e também uma segurança enorme, que é um apoio de aço. Então, a gente diz que a concretagem pode ser feita de qualquer jeito mesmo, qualquer jeito que eu quero dizer, ela pode, a turma pode sapatear em cima que o teu cabo não vai mudar de posição. Então, dentro daquilo que a gente já vinha falando da segurança, né? Outro produto que a gente já lançou e que atende a essas duas palavras que permeiam tudo que a gente desenvolve aqui dentro da EVEX é o Pit Plug, né? Já com patente concedida dentro dos Estados Unidos, tá? Tivemos essa patente agora em março, para o preenchimento do nicho após o corte final do cabo. Então, quando você faz o corte final, você precisa preencher com grout. Hoje a gente vê uma dificuldade, porque como que você vai fazer o controle se é feito pela obra, né, esse preenchimento do nicho, né, de proteção, como que ele vai fazer isso? Então, pode escorrer o grout, você vai ter uma dificuldade. Então, esse é um produto que é feito num ambiente controlado. Hoje a gente tem uma fábrica em Miami e uma fábrica em Seagoville, no Texas, onde a gente já fabrica o Pit Plug e oferece para o mercado americano. Então, você tem um controle rigoroso da execução desse produto aqui, que é o Pit Plug. Ele tem uma permeabilidade baixíssima, melhor que a do grout, e você consegue, através de um epóxi, você colocar rapidamente e vedar o nicho de proteção, né? Aí, para o segundo semestre, o que a gente vem lançar de novo para o mercado da proteção? Recentemente, nós fechamos um contrato com a Universidade Nacional da Coreia do Sul, uma das maiores universidades do mundo, onde eles têm
uma patente exclusiva, uma patente, né, mundial do Smart Jack. O Smart Jack, o que é? Nós vamos lançar para o mercado um equipamento que vai medir automaticamente o alongamento. Isso aí, dentro do que a gente vinha dizendo de produtividade e segurança, né? Você tendo um equipamento que mede automaticamente o teu alongamento e joga diretamente para um app que tem um algoritmo que vai fazer essa leitura, e ele pode ser lido por todos os calculistas, pode ser lido ao mesmo tempo pelo calculista, pela empresa de proteção, pela construtora. Então isso vai te dar uma segurança do que o que você está medindo em obra está sendo realmente passado. Hoje em dia o pessoal anota muito na mão, daí chega no escritório, não sabe se o valor está certo ou não está, e gera uma perda de produtividade enorme. Daí tem que mandar para o calculista, voltar para aprovação, daí fazer o corte final. O Smart Jack, ele vai medir o alongamento automaticamente, vai mandar para esse app, que tem um algoritmo que foi desenvolvido pela Universidade da Coreia do Sul, e aí todos terão o alongamento exato como foi gerado pelo macaco. Aí nós temos também o Prisma, que é voltado mais para as empresas de pré-moldado, né? Estou saindo um pouquinho, mas é uma peça que vai ser usada. Você faz uma tensão na cordoalha e você usa uma peça no eixo central desse cilindro, e daí você, após aliviar essa carga, é essa peça que vai estar segurando toda essa tensão. Então, esse prisma vai ser produzido em escala industrial, e aí a gente vai fornecer para empresas de pré-moldado que não tenham pista de proteção e nem macaco de proteção, para que elas possam usar esse cilindro nas peças pré-moldadas. Aí você instala esse prisma e deixa um espaço embaixo. Quando você tirar essa peça, vai ser transmitida toda essa tensão que foi gerada nesse prisma para a peça pré-moldada. Então, vai ser um processo de proteção que a gente está chamando aqui processo de proteção sem o macaco. Então, esses são os produtos. A gente, como Caracas, a gente vive aí pensando no que a gente pode colaborar, no que a gente pode gerar de inovação para aumentar a produtividade na proteção. A gente está percebendo que nós temos muitas novidades aqui, e o brasileiro é criativo, né? Então, vocês estão de parabéns, são bons produtos que cada dia mais vão entrando no mercado. Tem muita pergunta aqui, tá, gente? Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas eu vou voltar um pouquinho lá na Karine, no Sérgio, talvez para eles me ajudarem. A Gabriela está perguntando sobre a questão de armadura mínima, né? Como não tem, acho que, né, em alguns casos que não tem a armadura mínima, aí, principalmente nos Estados Unidos, como é que fica a questão do incêndio, Karine? Como é que vocês abordam isso aí? Aqui o incêndio, a gente atende à norma International Building Code, né, que ele fala sobre cobrimentos e espessura de laje. E tem os cobrimentos para as lajes protendidas, vigas protendidas, contando com a não participação da armadura passiva. Então, não tem um requisito que diz que tem que haver armadura passiva mínima para satisfazer incêndio. É mais endereçado à questão do cobrimento da proteção. Então, quando um cabo com vários vãos, a diferença entre o vão primeiro, que não tem nenhum, que possa expander, que não tem nenhuma continuidade, que a gente chama de unrestrained, tem um cobrimento maior, e os vãos internos têm um cobrimento menor, porque a laje expandendo, ele tem outros vãos após ele que segure aqueles outros vãos e a proteção no lugar certo. É só isso. E a espessura da laje, que é bem menor do que no Brasil. Ótimo, acho que já deu para responder a Gabriela. Agora o Sérgio, essa é para você aí. Ele está falando aqui que pela exigência da armadura mínima no Brasil,
a prática de projeto continua sendo que a proteção máxima esteja ligada à existência da armadura passiva, ou a prática de considerar a seção não fissurada é mais comum quando se fala em lajes de edifício? Boa pergunta. Eu diria que você pode pensar, né, a proteção como uma solução pontual para resolver uma questão de fissuração ou de excesso de armadura ou flecha no obra de concreto armado. E você pode pensar a proteção como uma solução, né, que no meu caso é o que eu recomendo, tá certo? Eu parto do princípio que a minha solução é protegida e talvez alguns pontos resolvam de concreto armado, tá certo? Então, realmente, o mais usual e o que eu sempre recomendo para os colegas é que trabalhe realmente aplicando uma proteção limitada, né, trabalhar dentro daqueles limites, né, com uma pequena tração, de forma que você não tenha fissuração no concreto, tá certo? Isso tem se mostrado uma opção de cálculo, você tem excelentes resultados, né? Tanto você acaba tendo uma proteção que não é tão grande e você tira proveito aqui no Brasil também, como você tem armadura mínima, então você fica com uma situação assim bem confortável. Eu diria que você tem quase um resultado igual ao que você tem lá nas estruturas nos Estados Unidos, né? A diferença fica só mesmo aquela armadura mínima que lá não teria. Tá? Então, a recomendação é essa daí. Eu acho que trabalhar no limite de tensão de tração sem fissuração, né? Beleza. Karine, quer complementar alguma coisa? Eu queria dizer que essa situação de armadura mínima não é só do Brasil. A maioria dos países que trabalham com Eurocode, ele trabalha com a mesma configuração que no Brasil a norma brasileira trabalha. Então, o que acontece? Nesses projetos, você tem que partir do momento que você tem uma espessura de laje mínima para atender incêndio. Essa espessura de laje mínima requer uma armadura mínima para satisfazer aquela espessura da laje. E essa espessura da laje, ela te dá uma oportunidade de certos vãos. Então, se você consegue trabalhar com essas informações, você consegue ter uma proteção, uma estrutura muito econômica, mesmo com o uso da armadura mínima. Então, é mais trabalhar com todas essas variáveis de uma forma que dê a flexibilidade que o arquiteto, que o seu cliente quer utilizando a proteção. Ótimo. Beleza. Warley, tem uma para você aí. Uma pessoa está perguntando aqui, qual o mecanismo no incremento em resistência nas cordoárias RB? O mercado pede o produto ou os produtores criam a solução e influenciam o mercado? Bem, na verdade, isso já é uma normativa, né? A STM já desenvolveu isso aí no mercado internacional e, como eu disse, né, anteriormente, acho que todos os produtos de uma estrutura, ele tem que acompanhar, né? Ou seja, não adianta nós termos um concreto de alta resistência se os produtos também não acompanhem, né? Já estamos falando também no desenvolvimento do vergalhão CA70. Então, não é só a indústria brasileira, né, que está desenvolvendo isso, a norma STM também já definiu essa normativa, e nós temos alguns países do mundo, países desenvolvidos, que já estão em pesquisa para desenvolver esse aço de alta resistência. Com relação ao incremento, né, isso aí é uma informação industrial que não cabe a gente fazer uma divulgação, mas é algo que nós realmente temos que trabalhar na composição química e nos processos e também nos equipamentos de fabricação deste material. Beleza, ótimo. Posso Diga, fazer meu. uma pergunta? Claro. Eu sou só o mediador, mas vamos lá. Você está mediando, mas eu queria fazer uma pergunta para você, tendo visto aí que o Caracas e o Hernani falou sobre essa evolução da segurança, né, nos processos constitutivos da proteção, e com base no que a Karine falou, que muito de você não usar lá essa armadura é por causa desse controle. Você acha que, você é da BESC, né, por isso que eu pensei aqui, você acha que um dia o Brasil, a gente tendo realmente consagrado essa segurança na execução, sei lá, implementando mais alguma coisa, a nossa norma possa, de repente, chegar a um ponto de você não ter essa armadura mínima, positiva, né?
como nos Estados Unidos? Eu acho que sim, né? Eu acho que a questão da norma, ela sempre tem que evoluir, né? Eu acho que ainda não é o momento no Brasil, né? Por tudo que a gente ainda tem passado, né? Principalmente cada dia que passa a gente está tendo alguns riscos estruturais, estão aumentando os problemas derivados de projetos de obra. Então, acho que eu não sei se a gente está ainda a gente ainda está meio verde para isso, Sérgio, na minha opinião, tá? Como profissional. Eu acho que esse tema de ATP que vocês até abordaram aí, né, eu acho que ele é fundamental. O Eduardo até comentou sobre isso aqui, que teve um curso do Aurélio semana passada sobre ATP, e ele até mesmo comentou sobre a questão do ATPista, né, do verificador ser uma pessoa independente, né, isso seria o ideal mesmo, né, mas ainda é muito novo isso aqui no Brasil ainda. Nós não temos são poucos profissionais no Brasil que têm a capacidade de ficar só por conta de verificação. Então, a gente tem que levar muito para o lado da ética. Em relação à armadura mínima, eu acho que é possível, né? Eu acho que a gente sempre, eu acho que trazer, igual nos Estados Unidos é feito, fazer uma verificação durante a obra, o projetista estar na obra, eu acho muito importante. Mas eu acho que ainda vai demorar um tempinho. Beleza? Aqui, turma, estão com muita pergunta. Vamos passar para um outro bloco, né? Vamos falar um pouquinho sobre os desafios da carreira de vocês, né? As experiências, eu acho que é importante. Nós já falamos um pouquinho de normas, já falamos sobre os métodos executivos, né? As novidades que a turma tem aqui no Brasil, que eu acho que estamos num alto nível. Vamos começar por você mesmo, viu, Sérgio? O que você acha? Fala um pouquinho aí sobre a carreira, compartilha um pouco a tua experiência aí, né? Explica um pouquinho para a gente como é que foi tua vida aí no profissional, como é que está sendo. Vamos lá falar um pouquinho, né, sobre essa experiência, né? Eu comecei, né, como estagiário na época, né, 2001, né? Aí trabalhando aí com Caracas, com Ricardo Brígido, Helder na época, né? E foi um desafio muito grande, né? Porque eles não têm muito juízo, né? Aí você pegou e recebeu assim uma responsabilidade, uma carga, né? Eu tipo assim, rapaz, você tem aqui 3 meses para você chegar nesse nível, né? E eu entrei, me lembro que dia 1º de abril de 2001, né? Né, já falaram que a pessoa que tinha saído no meu lugar, uma pessoa muito competente lá, né, que era a Karine, né, que tinha dos Estados Unidos, e aí jogaram o abacaxi nas minhas mãos, mas eu fui muito bem orientado aí pelo Caracas, sempre muito incentivado pelo Helder, Ricardo, né, e acho que um momento assim que foi decisivo foi assim uns 6 meses depois que me mandaram numa viagem aí para outro estado, né, me lembro, foi um empreendimento lá em Maceió, um grande empreendimento do calculista Evandro, da G3, e eu cheguei lá, rapaz, o que é que eu vou passar para esse cidadão aqui? O cara já projetou metade do Maceió, mas graças a Deus, assim, né, e ao esforço e à orientação, acho que deu tudo certo, eu pude ver que realmente a proteção, você realmente adquirindo conhecimento, estudando, né, você tem condição realmente de encarar, não é nada de outro mundo, entendeu? Agora você tem que estar realmente bem orientado. Eu acho que isso foi o maior desafio, que foi aquela pancada inicial, né? E depois cada consultoria é um desafio, cada viagem para o escritório é um desafio, né? Você tem que se enquadrar na maneira de trabalhar aquele profissional, aquele projeto é um desafio para aquele cliente, aquela necessidade, né? Então, assim, eu não tenho um desafio assim que foi vencido, né? Eu diria que o maior desafio ainda não cheguei a vencê-lo, né? Eu tenho realmente um sonho de ver a proteção no Brasil no alto nível de desenvolvimento, né? Então, eu fico muito feliz quando eu vejo assim, o quanto de tecnologia está sendo desenvolvida aí, porque a gente está no caminho certo. Isso mostra que a gente está no caminho certo, né? As pessoas estão procurando aí, e é isso aí. Um pouquinho aí da história. Então, eu vou falando logo após do Sérgio, né?
porque a minha experiência é muito parecida. Vocês estão me escutando? Então, né? Pois é, eu tive a sorte de ser aluna do Ricardo Brígido, que me levou como primeira estagiária aí de todos esses nomes maravilhosos no Ceará, né? Trabalhei com o Helder. Muitas vezes eu tentava sair do escritório, caraca, eu chegava com a pizza. Pai, tem uma viga bem ali que a gente tem que botar uns cabos, mas caraca, 7 horas, estou saindo aqui. Não, mas olha aqui, eu trouxe uma pizza, vamos fazer essa viga. Foram momentos muito... Eu tenho muita gratidão por todo o pessoal do Ceará. E tive a sorte de conhecer o professor Bijan e vim trabalhar com ele, né? Já estou aqui há 21 anos. Sérgio, meu primeiro dia de trabalho com o Bijan foi dia 4 de abril, 3 dias depois do seu com o Caracas. E eu tenho passado por muitos desafios aqui, na verdade, né? Cultural, desafio de projetos. O maior desafio que eu tive, tem alguns engraçados, o Bijan, logo quando eu cheguei, ele tinha ele ia fazer uma apresentação numa universidade, numa cidadezinha bem pequenininha, e ele não pôde ir. Aí ele falou, eu com 24 anos, acabar de chegar aqui, ele, Karine, mal falava inglês, Karine, você vai ter que ir no meu lugar. Aí eu, pronto. A pessoa está esperando o professor Bijan Alame, aí vai mandar a Karine, lá do Ceará, com 24 anos de idade, para essa apresentação. Não vai dar certo isso. Eu sei que eu dentro desse avião, um teco-tecozinho que me levava para essa cidadezinha, eu pedia para o avião cair. Eu, pelo amor de Deus, cai que eu não quero. Eu quero morrer, porque eu não quero chegar nesse lugar para fazer essa apresentação, não. Mas foi a primeira de muitas. Depois disso, o Bijan começou a me mandar para o mundo todo. Eu tive a oportunidade de dar apresentação. Trabalhei 3 anos indo para Dubai várias vezes para treinar engenheiros lá. Trabalhei no Egito, trabalhei em muitos países da Europa. Foi muito... entre todos esses projetos, teve muitos desafios. Mas eu acho que o desafio maior é de você saber que a proteção é um negócio muito simples. Só precisa de experiência. E você passar essas informações para as pessoas e passar essa segurança que é o maior desafio, porque você fica naquele limite onde as pessoas têm que entender que requer uma experiência, que não é só chegar lá e colocar a proteção, mas que depois que você adquire essa experiência, é uma coisa muito simples que você não consegue pensar em outro tipo de estrutura em concreto quando você começa a trabalhar com proteção. Então, para mim, o desafio é sempre, como eu estou nessa posição de verificar projetos, de treinar novos engenheiros na proteção, de manusear essa questão de que a proteção é simples, mas você precisa ter essa experiência. Bom, o Léo voltou, mas eu vou tomar as vezes do Léo só nessa aqui. Voltei. O Léo fica caído, né? E me colocaram, Daniel, você tem que entrar para moderar. Eu falei, Caracas, eu tive a oportunidade de viajar com você e com o Hernani algumas vezes. E como foram os maiores desafios aí da sua carreira? Sem ser construir o hotel, mas qual que foi o maior desafio? E montar o avião da FAB. Depois você conta outra história. Mas qual que foram os maiores desafios aí de você? Eu acho que ainda vão ter muitos, né? O meu sonho era ser piloto de caça, né? Eu fui da escola preparatória de cadetes lá, passei 3 anos, né? E na hora que eu fui para a academia da Força Aérea, eu tive problema de vista e me jogaram para a intendência. Eu não quis, né? E caí na engenharia, né? Aí vim para a engenharia civil. No retorno, né? A minha família passou por uma dificuldade financeira, né? Então, eu fazia engenharia e vendia banana, né? Carreguei muito caminhão de banana, levando banana na Kombi, né? E conseguimos vencer essa etapa. Botei uma fábrica de pré-moldado, né? Tudo que eu fiz no pré-moldado eu já fiz diferente, né? E quando eu fui a São Paulo e soube que a ArcelorMittal, né, em 1996, ia fabricar a cor do alho engraxado, eu fui com o Helder Martins. Fomos lá para São Paulo, né? Quem nos recebeu foi o Eugênio Calduro, né? Ele mostrou todo o processo, na época a gente tinha 30 e poucos anos, né? Então, quando eu falei que eu aqui do Ceará, né?
experiência zero, né? Queria fazer cordoalho engraxado e quase me bate, né? Mas aí eu sempre pensei diferente, né? De rapaz, como é que eu vou incrementar a cordoalho engraxada, né? Foi quando, através do contato do amigo meu, o Marcos Bruno Vitoriano de Azevedo, que estou comigo na EPICAR, né? Aí nós conseguimos também, através do Eugênio Calduro também, né? Conseguimos contato do Bijan, onde fomos lá, né? Fizemos o curso, fui trabalhar nas obras, né? E o desafio era fazer as mesmas obras no Ceará, né? Mas logo no retorno conseguimos logo duas, né? E aqui no Ceará é bom que o pessoal acredita nas nossas ideias, né? Nós fizemos tanta... fiz aqui, sem ter ideia, eu tive uma fábrica daquela vigota protendida, né? Na época só existia uma fábrica no Brasil que era da Stup, que era dos franceses, né? Então eu fui colocar um aqui no Ceará, né? Agora quem desenvolveu a extrusora fomos nós, né? E eu ia pretender com manual, né? Eu sonhava com o fio voltando, né? Então foram assim vários desafios, né? E eu sempre digo assim para o meu pessoal que é mais jovem, né? Que esses desafios que são bons, né? Todos os desafios que nós passamos, né? Nós conseguimos superar, né? E a cordoalho engraxada foi um dos maiores. Quando eu cheguei aqui dizendo que ia trazer um negócio que não existia no Brasil, me chamaram de doido, né? Mas, finalmente, tudo deu certo, né? Graças a Deus, as coisas que ele bota na cabeça, né, tem dado certo. E tenho certeza, né, que ainda vamos... só tenho 64 anos, quero trabalhar até os 90, né? Ainda tenho certeza que ainda vai ter grandes outros desafios, né? Eu com o Lucas, né, assumimos um desafio do negócio agora recentemente, né, que era para ser feito, era a máscara, né, que nós estamos no mercado, que o governo do estado pediu para a gente fazer, né, ajudar, né? Eu sei que era um molde, né, que normalmente é feito em 60, 70 dias, né? Eu cheguei para o Lucas, nós fizemos em 17, né? Foi dia, noite, sábado, domingo, né? Semana passada, às 5 horas da manhã, estava no Distrito Industrial, saímos lá meia-noite, certo? Mas saímos com a máscara na mão, né? Então, e vão ter outros desafios, né? Então, o hotel, né? Como é o primeiro hotel de plástico do mundo, né? Eu levei um avião a jato, né? O pessoal, eu cheguei lá na sede para eu trazer um avião a jato de caça aqui para Guaramiranga. Eu falei, rapaz, isso é um doido, né? E realmente levamos, né? Mas ainda vão ter muitos, se Deus quiser. Se eu não morrer... Ô, Daniel, você que é meu substituto aí, né? Meu reserva. Alguém me derrubou, hein? Eu falei alguma besteira e não gostaram, me derrubaram, cara. Vamos lá. Quem é que já falou, né? Eu perdi a turma aí. Todo mundo já falou. Então, vai lá, Hernando. Bom, pessoal, tem uma história aí bem pitoresca. Quando eu decidi fazer engenharia, eu era jogador de futebol, né? E aí eu era apaixonado por futebol, mas também não tinha uma família que tinha muito dinheiro e eu tive que, uma hora, escolher entre eu jogar futebol ou fazer engenharia. E aí eu resolvi estudar, porque eu falei, vai que um dia eu me machuco, daí eu vou morrer de fome, né? Então, resolvi estudar, mas eu estava um pouquinho no começo da minha carreira, 96, 97, estava um pouquinho decepcionado, falei... E eu tinha acabado de comprar uma retroescavadeira. E aí eu falei, eu estou um pouco decepcionado, acho que eu vou tentar voltar a jogar futebol. E aí eu fui contratado por um time de futebol para fazer a terraplenagem do campo deles lá. Então eu ia com a retroescavadeira fazer, e eu saía da retroescavadeira e ia treinar no campo do lado. Só que eu baixava a cabeça e falava, putz, o técnico não pode descobrir que sou eu que estou tocando a terraplenagem aqui do lado, né? Bem, eu trabalhava durante o dia, corria à noite e frigir dos ovos, eu não passei no teste novamente, né? Então, fui fazer engenharia mesmo assim. Trabalhando como engenheiro, um dia em 99, me liga o Ayrton, falecido Ayrton, que Deus o tenha aí, e eu estava tocando um projeto com ele, aí eu fazia de tudo, né?
aí vai um pouco do desafio que eu ia falar para vocês, que é você inovar com foco, ou você ter foco na tua profissão, né? Aí eu fazia de tudo, construía, fazia planejamento físico-financeiro, controle de custo, media, fiz manual técnico de construção de tudo que era possível. E aí o Ayrton me ligou, um dia a gente estava fazendo controle físico-financeiro da consultora Andrade Ribeiro aqui em Curitiba, e aí ele me falou, Hernani, eu estou indo para os Estados Unidos fazer um curso de proteção no PTI, né? Na faculdade eu não tinha feito proteção, e aí, só que eu, metido do jeito que era, eu falei assim, putz, eu tô indo junto. Como assim, cara? Tô indo semana que vem. Você tem visto? Putz, eu não tenho visto. Peguei um ônibus na mesma noite, naquela época dava para fazer assim, desci na embaixada lá em São Paulo, tirei meu visto, bom, eu estava embarcando para os Estados Unidos com a Ayrton e com o Eugênio Calduro. Foi a primeira turma de brasileiros a fazerem o curso do PTI. Fizemos o curso lá, passei no teste, eu fui certificado nível 1 pelo PTI em 1999. Naquela época não tinha validade, e eu brinco com o pessoal aqui que o meu certificado não tem validade, que naquela época ele vale para sempre, né? E aí, voltando de 1999, o Caracas estava iniciando uma obra aqui em Curitiba, e aí eu fiquei desesperado, falei, Ayrton, você tem que me botar em contato com o Caracas, que eu tenho que fazer uma parceria com ele, tenho que fazer alguma coisa aí. E aí eu liguei para o Caracas e falei, Caracas, eu quero fazer uma parceria com você aqui, deixa eu tocar essa obra. E ele veio aqui, uma pessoa fantástica, sempre foi, e fechou a parceria conosco. E aí comecei a tocar a parte de proteção aqui juntamente com o Caracas. Desenvolvemos bastante aqui, a gente encontrou diversos produtos, etc. Faz parte da vida, uma hora cada um segue o seu caminho, não que a gente tenha divergências de opiniões, mas aí nós abrimos a EVEX e um grande desafio foi a nossa internacionalização, né? Diversas culturas, Paraguai, já fizemos diversas obras no Paraguai, vendemos vários produtos para Bolívia, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos a gente está atuando bastante, mas aí o que eu queria dizer para vocês é que o foco, né, que a gente decidiu dar para a proteção e tudo que a gente pensa hoje é proteção, não é fácil, né, com as variáveis e todos os desafios que a gente tem. E aí tem uma história muito bacana que eu estava abrindo a EVEX lá em Dubai, fui para uma reunião com um cliente, e aí eu fiquei falando durante uns 10 minutos, ele me olhando, não dava sorriso nenhum. E aí eu falei, mas que diabo, né, eu não consigo, estou vendendo muito mal o meu produto, né? Aí ele resolveu me interromper e falou assim, ó, você vem aqui em Dubai competir com a Freycinet, que é a inventora da proteção, você tem certeza que você vai fazer isso? E aí eu respondi para ele, olha, os ingleses inventaram o futebol e os brasileiros são os melhores. Aí eu quebrei o gelo da reunião, e aí a gente conseguiu conversar um pouco, e aí são esses desafios que a gente vem enfrentando no mundo inteiro, cada cultura é uma cultura, cada norma é uma norma, aí a Karine e o Sérgio sabem muito bem, então a batalha é um tombo atrás do outro, a gente se levanta, mas estamos juntos e sempre apaixonados pela proteção. Quem falta falar aí, turma? Eu estou meio perdido ainda. Todo mundo já falou? Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a visão de vocês, né? Como é que está a questão, como é que vai ser pós-pandemia? O que vocês estão percebendo aí pela empresa de vocês, pelo mercado de proteção? Qual que é a visão sua aí aqui no Brasil e a Karine lá nos Estados Unidos? O que vocês estão percebendo aí? O que vocês estão prevendo?
Então, aqui nos Estados Unidos, eu acho que a proteção é daquelas... A proteção sempre eu acho que a proteção sempre é uma opção que salva as pessoas depois de situações de problema de economia, política, em vários países, porque é um sistema que ele é muito... que ele tem muitas vantagens com relação à produtividade e à qualidade e à quantidade. Então, eu acho que para a proteção vai ser... Se as coisas um dia voltarem ao normal que a gente conhecia antes do normal de hoje, eu acho que a proteção ela vai ser das estruturas que se os calculistas tiverem essa intuição, eles deviam investir, porque eu acho que vai ser um dos sistemas mais aceitáveis para combater essa crise, né? Tá bom que você falou de calculista aí, até o Evanson está perguntando aqui, em termos de aprendizado, Karine, das soluções de proteção, existe algum caminho fácil, né, ou algum caminho mais indicado? Olha, eu acho que o melhor caminho é você achar um mentor. Eu acho que o caminho mais fácil, mais rápido, é você arranjar, se você está começando na proteção agora, contratar uma pessoa que faz proteção, que você confia, que você sabe que tem a experiência, para te ajudar nos primeiros projetos. Porque uma vez que você faz seus primeiros projetos, que você está equipado com as ferramentas que você confia, com seus detalhes, entende quais são os requisitos de normas que você tem que atender, como é que o seu projeto vai ser, aí é muito mais rápido do que você tem, porque proteção é aquele negócio de você começa, dependendo da ferramenta que você usa, hoje em dia com elementos finitos, que você, o elementos finitos, ele agora, com essa, vou falar aqui um pouco dessa invenção do Caracas aí, do escaneamento e da verificação de cabos. Isso aí permite, quando eu mostrei isso para o Bijan, ele ficou enlouquecido com a ideia de você poder fazer essa verificação e poder entender que o que você está projetando pode ser executado. Porque quando você trabalha com elementos finitos, a sua margem de erro, se você não tem a experiência, é muito grande. Porque o concreto ele é um material que ele tem uma certa... aqui a gente fala forgiveness, né? Que ele deixa que você faça alguns erros, ele ainda consegue absorver aqueles erros. Então, por mais que a estrutura não seja bem desenvolvida, ela consegue ser uma estrutura que vai servir a sua vida, as suas necessidades, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a tendência e o que vai acontecer após isso tudo são as pessoas entenderem melhor, usarem recursos das pessoas que têm mais experiência, que é o que acontece aqui, que é o que eu faço hoje nos Estados Unidos, é isso. Tem as maiores empresas que começam a fazer proteção, eles nos contratam. Hoje em dia eu faço só isso, eu não trabalho com nenhum projeto completo de fundação, eu só faço treinamento e verificação de projetos protegidos para pessoas que estão começando a fazer proteção. E eu vejo isso, eu vejo que as empresas, com menos de um ano, elas conseguem, trabalhando com a gente, dando essa verificação dos projetos dele, dando dicas de como fazer, eles já conseguem montar uma equipe que consegue fazer proteção com excelência. Então, eu acho que é isso. O caminho mais fácil é esse, é você encontrar uma pessoa de confiança, com experiência, que te ajude nos seus primeiros projetos. Tem um mentor, né? Um mentor. Como dizem, né? O capeta não é porque ele é mau, não, é porque ele é experiente. Então, a experiência, ela vale por tudo aí. Caracas, você que é um inventor aí, nato, um engenheiro inventor, que oportunidade que você vê aí nesse pós-crise? Quais são as oportunidades? Como o Hernani falou, né? Eu acho que você tem que ter foco e inovar, certo? Essa crise, eu botei a minha primeira empresa em 1994, certo? Que era a empresa de pré-moldados. E nós passamos, a maioria são novos, não pegou a crise que a inflação era 3% ao dia.
Eu me lembro, na época, eu tinha uma empresa de fundação que confeccionava as estacas e cravava. Eu só fechava negócio até 5 horas da tarde. De 5 às 6 eu ia comprar o aço e ia comprar o cimento. Então foi fechar essa obra, era mais ou menos 3 horas da tarde, e acabou não dando certo, e foi remarcado para o outro dia às 10 horas. No outro dia eu fechei a obra com 40% de aumento, e fechei a obra, certo? De um dia para o outro, né? Pegamos o colo, quer dizer, pegamos já várias crises, essa epidemia agora, mas eu acho o seguinte, se a empresa tiver no foco de fazer diferente, né? Eu sempre digo assim, quem anda pelo caminho traçado só chega até onde os outros foram, né? Mas se você tiver, como o Hernando falou, tiver foco, inovar, eu acho que crise não existe, né? Eu, pelo menos agora, a Impact é uma empresa que tem, já criei outra, né, que tem 23 anos, 24 anos, né, e nós não temos nenhum passivo financeiro, nenhum passivo técnico, nenhum passivo trabalhista, né, mas por quê? Porque foi baseado na inovação. Você tem ideia aqui, por exemplo, no Ceará deu muito certo, porque nós estamos vendendo um processo de forma, né. Aqui, para você ter ideia, nós temos 98% das obras. Certo? Aqui aí SH, Mills, todo mundo, mas não, né? Por quê? Porque nós criamos um processo. E agora, recentemente, né, foi criado, eu sou sócio agora, junto com a ArcelorMittal, foi criada a ArcelorMittal Inovação. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós conseguimos desenvolver a forma, conseguimos já automatizar a proteção, né? E agora nós estamos trabalhando exatamente nas armaduras, nós estamos fazendo padronização de armadura, e já tem algumas obras aqui que nós estamos fornecendo as armaduras padrões, que aí fecharia o ciclo, né? Mas eu acho que quem inovar e tiver o foco, né, na inovação e no seu negócio, né, tem que ter foco no seu negócio, eu acho que pode vir umas 10 epidemias dessa que não tem problema não. Tá doido. Espero que não, né? Não. Espero que já não. Basta uma já, caraca, você tá doido? Mas eu já fui acometido por ela, né? Eu tive, mas só tive febre, graças a Deus. Então tá bom. Dessa vez eu não vou, não. Ô Sérgio, me fala um pouquinho aí o que você vê aí para a área de projetos, de inovações, de o pós-pandemia, qual que é a sua previsão aí? Vamos pensando aí nessa situação que a gente vive hoje, né, que nós estamos passando, né? Considero que está passando, né? Não sei quando é que vai passar, mas está no caminho para chegar no final. E a gente, vamos dizer assim, só está muito preocupado com a segunda onda, né? Eu digo que essa crise agora vai ser a segunda onda da proteção, porque o projeto da consultoria, né, a gente sempre viu muita dificuldade em realmente você, principalmente na época lá, 2010, 2011, onde estava todo mundo bem, né, as empresas todas muito saudáveis, você sentia uma dificuldade em você realmente levar o processo da proteção para essas empresas que estavam numa situação financeira muito confortável, né? E aí você observa, a gente tem um gráfico onde a gente acompanha o mercado de projetos, de estudos de viabilidade. Para você ter ideia, no ano de 2013, 2014, né, a gente chegou a trabalhar em mais ou menos 300 estudos no ano, né? No ano seguinte, a gente chegou a quase 600. Batendo um pico agora em 2018, a gente chegou a 620 estudos ano, né? 2019 deu uma caída. Mas aí você viu, né? A crise, né? Ela veio e mudou o mercado. Muitos profissionais procuraram, né, conhecer o sistema, não só profissionais, como empresas também, né? Porque às vezes não é só o profissional. Eu vejo muito profissional que tem interesse de colocar uma proteção lá no seu projeto, mas a própria construtora, né, barra ali aquela vontade do projetista e acaba não desenvolvendo esse sistema. Então, o que eu estou vendo agora com essa situação, né, muita gente, tanto profissional, né, já projetista, como os novos projetistas e como estudantes procurando muito conhecimento na área do protegido, né? Entendeu? Então, eu acho que passando, né, essa pandemia, que vai ser um processo lento também, a tendência é que mais e mais pessoas utilizem, né? E como projeto, o que eu vejo de projeto, e é o que mais as pessoas procuram, são pavimentos
de lajes nervuradas ou maciças apoiar diretamente em pilares. Esse é um sistema que eu acompanho, que realmente as pessoas, até mesmo os colegas, né, que já trabalham com proteção, mas utilizam sistemas com vigas ou vigas faixas, tudo, outros sistemas, eles estão partindo para essa, e muitas vezes pela procura da própria construtora. Entendeu? Então, nós estamos num momento de crise, mas eu tenho acompanhado vários projetos grandes de construtoras que estão investindo na mudança de um sistema. Então, eu acredito que esse é o caminho. Né? E o mercado, aí o Brasil, né, ele tem um mercado, se a gente comparar o que o Brasil faz de proteção com os Estados Unidos, nós somos, acho que 10% do que os Estados Unidos é. Então, o Brasil ainda tem muito chão pela frente. Né? Então, acho que o futuro aí é muito próspero para a proteção. Que bom. Deus te ouça. Hernani, fala um pouquinho aí. O que você acha que então, quais são as suas previsões? Então, o que eu acho que vai acontecer, aí só complementando o que o Sérgio estava falando, 10% é 3%, tá, Sérgio? Os Estados Unidos consomem 30 vezes mais do que a gente consome aqui no Brasil, infelizmente, né? Então a gente sempre acha que sempre vai existir um crescimento da proteção, até mesmo porque o que você já conversou lá atrás, né, Sérgio, existe um envolvimento muito maior do calculista, controle tecnológico do concreto, então as patologias diminuem muito com o uso da proteção. E realmente as construtoras que usam a proteção, elas são mordidas pela mosquinha da proteção, elas não voltam mais atrás, né? Então isso é um processo realmente apaixonante, e a gente acredita que, eu acredito que a análise crítica também do brasileiro está melhorando bastante. Eu lembro outro dia que a minha esposa estava comprando uma carne orgânica, daí eu perguntei para ela, mas como é que você sabe que é carne orgânica? Não, está dizendo que é carne orgânica, mas não tem um órgão, alguma coisa que você possa ver, um selo? Então, eu mesmo daí depois me questionei, eu acho que a minha análise crítica e a de muitos brasileiros tem melhorado, né? Eu venho antecipar em primeira mão com vocês que a gente agora está fundando aí junto com o Caracas e outras diversas empresas de proteção, a ABP, Associação Brasileira de Proteção, com o intuito realmente de levar para o mercado recomendações para as construtoras, como elas devem escolher o processo, que cuidados que devem ser tomados, e aí não vai ser a IVEX, não vai ser a Impacto, não vai ser outra empresa que vai estar recomendando isso aí, vão ser várias empresas de proteção, isso aí no segundo semestre já deve estar atuando, né? Dentro da IVEX aqui a gente vem fazendo os nossos controles rigorosos. Hoje a gente é uma fábrica que atua na América Latina inteira, fábrica de proteção não aderente. Então, o controle, o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas estão controlando seus processos, né, para garantir qualidade para o cliente e aí segurança para o projetista de que ele está projetando vai ser atendido. Nosso controle de fabricação aqui das ancoragens e cunhas, a gente usa até microscópio para ver as ranhuras das cunhas. Nós temos um controle rigorosíssimo e a gente tem atuado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, através de um associado nosso, a gente atende 45% do mercado hoje de ancoragens e cunhas. Então, a gente vê hoje que aqui no Brasil a gente tem produto com qualidade muito boa e que atende às normas americanas, e por isso os calculistas podem se sentir seguros para que usem o processo protegido, porque ele vai se desenvolver ainda cada vez mais. Ótimo, obrigado, Hernani. Turma, só para lembrá-los aqui, essa live está sendo gravada, tá, e vai estar disponibilizada depois, ok? Warley,
Fala um pouquinho aí, nós já falamos do ponto de vista do projetista, do ponto de vista do pessoal da execução, fala um pouquinho o que você acha aí depois dessa pandemia, como é que vai ser o mercado aí de quem fabrica aí a Belgo, a Celor, o que vocês estão prevendo? Bem, o que a gente entende, né, e eu acho que foi bem dito aí por todos os colegas, que realmente nós estamos entrando numa nova era, especialmente no Brasil, uma era de maior controle das coisas, maior se desenvolvendo, né, ou seja, se apegando mais em normatizações para que realmente a gente tenha garantias, né? Garantias de tudo que se é consumido aí, né, no nosso dia a dia e também na engenharia. Cada vez mais essas questões de normatização está sendo fortificada, né? A gente que tem participado aí bastante aí tentando contribuir com várias normas, ou seja, estamos desenvolvendo novas normas, estamos atualizando as normas existentes, né? E a gente entende que o mercado ele tem procurado isso, procurado profissionais que realmente se preocupa com vida útil de estrutura, porque até um passado recente sempre se discute preço, mas o preço ele pode ter um preço, né? Então a gente entende que os custos se adequarão desde que a gente consiga entregar para o mercado os produtos com a qualidade que se deve, né? Porque hoje a gente fala de estruturas com garantias longínquas, né? Muitos anos, e, consequentemente, nós precisamos de ter normatizações. Por isso que a gente, como indústria, a gente sempre está pesquisando para desenvolver melhores materiais, né? Como eu disse, né, e vou repetir, a gente procura estar acompanhando, né? Porque a construção civil, de uma maneira geral, sempre foi vista como algo que há muitos anos não tem uma evolução. Quando a gente olha para a indústria automobilística, por exemplo, a todo momento é lançado um carro com a nova tecnologia. Então, ou seja, eu entendo que de 10 anos para cá, a construção civil ela começou a trabalhar com um olhar diferente, um olhar de produtividade, um olhar de qualidade mais avançada, né? E finalizando, né, nós temos agora, finalizando a minha fala, e dentro desse viés, nós, Belgo, Becaerte, ArcelorMittal, né, na área de cordoalhas de proteção, nós estaremos passando por uma certificação PTI. Então, nós seremos a única fábrica de cordoalhas plastificadas fora da América Central e do Sul, ou seja, da Latam, com certificação PTI. Então, isso a gente entende que é uma evolução, porque nós seremos uma planta que vai estar sendo certificada por um órgão hoje, né, com reconhecimento internacional. Então, isso a gente vem a reafirmar a nossa preocupação com as questões de qualidade, de controle dos materiais. Então, o que eu enxergo é que realmente, em todos os setores, né, cada vez mais terá mais controles, mesmo porque quando a gente fala que a gente está brigando com um inimigo oculto, né, ou seja, nós não enxergamos esse vírus, então realmente nós temos que ter controle na higiene, controle em tudo. Então, basicamente, é o que a gente imagina agora para o futuro. Muito bom. Karine e Sérgio, já que o Arley falou um pouquinho aí sobre essa questão do controle de certificação, qual que é a visão de vocês como engenheiros estruturais de ter empresas brasileiras, empresa brasileira como a Celor, com esse cuidado, com esse nível de rastreabilidade, esse nível de certificações? Como é que o projetista, o engenheiro estrutural, se sente dessa forma aí? O que vocês acham? Os nossos projetos, eles são baseados de proteção, eles são baseados numa certa qualidade que a gente vai ter na obra. Se a gente não tem uma cordoalha que vão ter as perdas que sejam conhecidas, todo o nosso cálculo é baseado numa força que a gente não vai conseguir adquirir na obra. Então, na minha opinião, ter produtos que você entenda
que é que ele vai te dar no final, ajuda nos seus projetos. Eu acho que a certificação é importante em manter a qualidade. Aqui nos Estados Unidos, antigamente, a gente botava na nossa primeira página de projeto, né, na primeira prancha, requisitos de material, de inspeção. Hoje em dia está tão sério essa parte de certificação, de qualidade de execução e qualidade de material, que existe um documento inteiro para cada parte da obra. Na questão da proteção, é a seção 033800, é um documento que vai com todas as especificações que o calculista e o cliente exige que seja executado naquela obra. Então, entra que o produto tem que ser certificado por quem, o material tem que vir de qual lugar, qual tipo de material que tem que ter, se vai ter inspeção, quantas inspeções tem que ter, fora a inspeção que vem normal, né? Se o calculista vai ter que ir na obra quantas vezes, tudo isso agora faz parte das especificações de projetos que vão junto com o projeto estrutural. Então, eu acredito que é a única maneira de você poder, como calculista, confiar no que você está detalhando, né? Sérgio? É isso aí. Como complementando aí, né, o que a Karine falou, né, tem os critérios, né, de todo o desenvolvimento, por exemplo, da graxa, do atrito que vai nisso, que vai dar um resultado no erro no cálculo, né? Mas pensando agora, né, lembrando de que todos os aços hoje usados na proteção estão normatizados, né? Isso já dá uma segurança para o calculista. Né? Como o Arley mencionou outro ponto que eu até não sabia, né? Que está certificada pelo PTI, então isso aí é outro ponto, né, extremamente importante, porque é um órgão internacionalmente conhecido e que passa toda a credibilidade aí para quem realmente quer fazer um bom trabalho. Então, eu acredito que isso vai trazer uma qualidade, né? E o que ficou aqui, foi colocado por todos. Eu acho que a preocupação e o desejo em executar uma proteção de qualidade com segurança, né, todas essas informações, né, que vieram através do Arley e tudo, né, só tem a dar mais certeza de que a gente está no caminho certo aí dessas normas aí de proteção. Ótimo. Turma, já ultrapassamos o nosso tempo já, tá? Eu acho que tem N outras perguntas que a gente não conseguiu responder, então vamos deixar aí para a turma, depois vocês responderem para quem perguntou, tá? Me perdoem, mas o tema é vasto e 1h30 não é suficiente. Eu vou começar aqui agradecendo a presença de vocês, agradecendo o convite por estar aqui fazendo essa mediação, por ter feito a mediação, né, em nome da ABS, em meu nome também, agradeço bastante. E vou pedir que cada um tenha um minutinho aí para se despedir e falar das suas considerações finais, tá? Muito obrigado. Pode começar pelas meninas, né, Karine? Não, eu quero agradecer ao convite de participar e eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho dessa terra, desse país que tem tanta inteligência e tanta capacidade. E todos esses produtos que eu apresento aqui, toda vez que o Caracas ou o Hernani mandam essas inovações, eu tenho um prazer muito grande em apresentar, em falar, porque eu acho que a gente faz uma engenharia muito boa no Brasil e que a gente tem muito para mostrar fora do Brasil. Obrigada a todos e foi um prazer estar com todos vocês aqui. Ok, mais uma vez aí agradecer o convite da Belgo Becar, né, o Arley, o Romário, o Daniel aí, que fazem parte, fizeram o convite, né, estar nesse encontro aqui com pessoas tão importantes aí, ligado ao ramo de projetos, desenvolvimento de estruturas, né, bom estar aí com o Léo, fazia muito tempo aí que não ouvia, assim, não batia um papo, né, então foi muito bom, estou muito feliz e muito agradecido aí por ter passado esse momento aqui com vocês e agradecer a turma aí que ficou, que ouviu e os que vão ouvir ainda depois, que não tiveram condições ainda de assistir. Um abraço, de bom para todos. Valeu, Sérgio. Caracas. Valeu.
Eu agradeço aí o convite, né, de ter participado desse evento, né, ao Leonardo, né, que está a turma, certo? E dizer o seguinte, né, que hoje, né, o Brasil, né, às vezes o pessoal fala do Brasil, eu digo que o Brasil está fadado a dar certo, certo? Não tem outra opção para o Brasil, certo? E para inovar, né, hoje nós somos o estado mais pobre em recursos naturais do Brasil, não estou dizendo de dinheiro, em recursos, né? Nós estamos aqui no Ceará e nós conseguimos inovar, certo? Então, eu sempre digo para esse pessoal mais jovem que para inovar não precisa estar nem no Vale do Silício, né? E nos Estados Unidos, no Canadá, né? O inovar é ter a vontade de fazer, né? E fazer diferente. Essa mensagem que eu deixo para o jovem. E dizer para eles o seguinte: para virar o jogo, ele tem que ter experiência e conhecimento, né? Só vira se tiver esses dois elementos juntos. O meu muito obrigado a todos. Hernani. Bom, eu queria agradecer o convite aí da Arcelor, Daniel, Romário, e parabenizar o Leonardo aí pela mediação aí, e o trabalho que você vem fazendo à frente da ABS e na tua empresa aí que eu venho acompanhando, com muita inovação também, que eu tenho observado aí, Leonardo. Então, eu quero te parabenizar aí o Caracas por tudo que ele vem fazendo, a Karine, muito legal o trabalho dela agora, diante dessa nova empreitada aí, de assessoria em projetos estruturais. O Sérgio Carvalho também, né, sempre nos ajudando muito. E agradecer a todos que nos ouviram. E o recado que eu quero dizer, deixar para todo mundo, é que é isso que a gente, um resuminho para todo projetista estrutural, que ele pode se sentir seguro que hoje no Brasil existem empresas capacitadas para atender os projetos de proteção com qualidade igual eu vou me referenciar aos Estados Unidos, porque é onde surgiu a proteção não aderente, então, com empresas capacitadas para atender com a mesma qualidade que as empresas americanas, controle de qualidade igual, rastreabilidade semelhante e experiência também. Então, espero que o Brasil se anime e entenda que a proteção é um sistema que traz muito mais qualidade e controle para as obras, né? Diminuindo muito as patologias e trazendo tranquilidade para o projetista e para o construtor durante a utilização dessa obra. Então, muito obrigado a todos e um abraço. Valeu. O Ale, vamos fechar, e depois o Daniel. Ok. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer o Leonardo, né, pela mediação, e a todos os participantes, o Sérgio, a Karine, o Caracas e o Hernani, né? Eu acho que cada um conseguiu contribuir de uma maneira muito satisfatória, né, com informações, com inovações, e também está falando, né, para todos os participantes o quanto que a Belgo Beccart trabalha em inovação. A todo momento, a gente também tem pensado em inovação, em desenvolvimento, melhoria do controle, né, do controle de qualidade, de informação, de rastreabilidade. Isso cada vez mais para assegurar que vamos atender todas as normativas e certamente vai engrandecer a utilização dessa importante solução para o mercado. E me colocando, né, à disposição de todos e só enfatizando que as perguntas que não foram respondidas, nós estaremos fazendo contato com cada um para estar dando a devida resposta. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Daniel, com você, meu amigo. Obrigado, Thay. Obrigado, Romário, que está aí nos bastidores aí também, tá? Que é isso. Eu que agradeço a presença de todos, né? Eu acho que o papel nosso, né, como indústria e como desenvolvedor de soluções, é tentar catalisar, né? Pegar as pessoas de referência do mercado e trazer o que eles fazem
justamente porque a gente não faz nada sozinho, né? Se não tiver essa equipe por trás aí, a parte de projeto, a parte de execução, a parte de verificação de projeto e agente de indústria no desenvolvimento das soluções, dos melhores produtos para serem aplicados, nada disso seria em vão, né? Então, a gente, como indústria, a gente quer catalisar. E, como único fabricante, a gente tem que ficar na vanguarda mesmo, desenvolver produtos de vanguarda, alta resistência, trabalhar na norma, certificação, é isso que vai dar segurança para vocês, usuários e projetistas, a estarem utilizando, né? Então, essa aí que é a mensagem final que a gente quer deixar. Isso vai ser a primeira de muitas. Eu acho que isso aqui foi só um pontapé inicial, porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre proteção, né? Principalmente proteção aderente, pelo nível de desenvolvimento que tem no Brasil, né? Então, o que a gente quer catalisar é que essa proteção a gente utiliza muito pouco. A gente representa 0,5% do uso da construção civil em construção de edifícios. Isso é muito pouco. Os Estados Unidos é 4%. E lá consome 100 mil, 150 mil toneladas de cordão engraxado por ano. Aqui é muito pouco o consumo, pelo nível que o Brasil é e pelo nível de engenharia que a gente tem, né? Então, o que a gente quer é botar uma sementinha, piscar a mosca azul, né, como o Eugênio gostava de falar, picar cada um de vocês que está assistindo, que está aí, para justamente desenvolver e desafiar a gente, desafiar as empresas de proteção, desafiar os projetistas e desafiar a indústria. É isso que é a mensagem final. Eu quero agradecer a todos, obrigado aí pela live, obrigado aí pela participação, pelo público presente, e ao Léo pela mediação. Tá, um grande abraço a todos aí. Valeu, gente. Obrigado, viu? Até mais. Até mais. Tchau, tchau.